pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Papo de Intimidade. Eu sou Michele Branquinho, sou psicóloga e proprietária, uma das fundadoras da Clínica Intimidade. Hoje nós vamos falar sobre terapia de casal e como ela ajuda a fortalecer o seu relacionamento. Se você está enfrentando desafios e buscando maneiras de melhorar a comunicação, de resolver conflitos, de renovar a intimidade com o seu parceiro, esse vídeo é para você. Então vamos acompanhar hoje a história da Mariana e do Pedro e ver como a terapia de casal transformou a relação deles. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de curtir o vídeo e deixar o seu comentário aqui embaixo. Vamos começar? E pra gente começar, eu quero falar um pouquinho sobre a terapia de casal. Porque a terapia de casal, ela é uma das ferramentas mais poderosas que existe para ajudar casais. Ela ajuda a enfrentar desafios, a fortalecer seu relacionamento. E muitos casais que enfrentam dificuldades em algum momento, seja na comunicação, seja na resolução de conflitos ou na manutenção da intimidade, podem se beneficiar disso. E a boa notícia, gente, é que a terapia ela pode fornecer o suporte necessário para superar as dificuldades que nós temos na relação. Então, entender isso é muito importante e essencial. Por quê? Porque muitas vezes nós caminhamos juntos com uma pessoa e nós temos muita dificuldade de entender. Relacionamentos são parte essencial da nossa vida, não é? Mas mesmo os casais mais felizes, eles podem enfrentar ao longo desse caminho ali desafios. E a terapia de casal, ela pode ser uma chave importante para superar obstáculos e para fortalecer a conexão entre esses parceiros. Então, gente, a gente precisa entender que independente do que aconteça, você pode buscar a terapia de casal a qualquer momento, porque é um espaço seguro, onde os parceiros podem explorar e resolver os problemas com a ajuda de um profissional treinado e capacitado para isso. Já parou para pensar em quais benefícios a terapia de casal pode ter? Eu respondo essa pergunta com frequência no Instagram. E eu quero responder ela aqui para vocês. Quais os benefícios da terapia de casal? Eles são inúmeros, tá? Mas a terapia de casal pode ajudar a melhorar a comunicação, a resolver conflitos, a aumentar a compreensão mútua e a fortalecer a intimidade emocional. Então pense sobre isso, entenda que não é fácil, a verdade é essa, nunca vai ser fácil, mas é possível sim resolver o seu relacionamento. E a terapia de casal, gente, ela oferece várias ferramentas para que os parceiros aprendam a ouvir e a entender um ao outro de forma mais profunda. É um processo que pode transformar o relacionamento e proporcionar um maior senso de união. Então entenda que você pode desmistificar a terapia de casal, principalmente para os homens que parece que tem um pouco mais de dificuldade do que as mulheres, né? E entender que muitas pessoas acreditam, às vezes sim, que buscar terapia de casal significa porque o casamento está à beira do fim. E eu escuto isso muito, né? Se eu procuro terapia de casal para separar. Mas na verdade não é, gente. Ela pode ser um passo preventivo, ela pode ser algo proativo para evitar os pequenos problemas que existem no relacionamento forem crescendo e se transformando em crises grandes. E isso é muito comum no consultório. As grandes crises começarem de pequenas pedrinhas que foram colocadas ali na relação, sabe? A gente fica muito receoso muitas vezes por estar ali naquela relação e por entender que tem uma terceira pessoa mediando o nosso processo. Só que é aí que eu quero citar para vocês hoje o exemplo da Mariana e do Pedro, para que vocês possam entender como a terapia de casal os ajudou e você entender se isso pode ajudar você aí na sua relação. Vem comigo nesse processo. Mas enquanto a gente está aqui conversando, você está aqui vendo esse vídeo, entendendo e refletindo sobre o seu relacionamento, sobre a terapia de casal, não esquece de clicar para ativar as nossas notificações, porque toda semana tem vídeo novo no canal e nós convidamos você a estar aqui. E lembre do seguinte, gente, a terapia de casal é algo simples, sabe? Agenda uma consulta, fale dos seus sentimentos, vá com a mente aberta para explorar novas formas de fortalecer a sua relação. Às vezes a gente tem medo disso, mas você não precisa ter medo disso.
Porque a terapia de casal, ela é uma jornada de crescimento, de entendimento. E se você, ao final dessa história que eu vou te contar aqui, que a gente for analisando juntos aqui, sentir que seu relacionamento poderia se beneficiar e você considera a opção da terapia de casal, então entre em contato com a gente. Na Clínica Intimidade nós temos profissionais que são especialistas em relacionamento que podem te ajudar com isso. E a terapia de casal, gente, ela é um benefício tão bom que muitas vezes eu tenho casais que passam pelo meu consultório e às vezes ficam 2, 3 encontros. Sabe por quê? Porque eles precisavam fortalecer a comunicação. Tem outros que às vezes precisam de mais tempo, né? Porque nós trabalhamos diversas questões, nós entramos em diversos processos, mas na terapia de casal, com um processo muito bem estruturado, um profissional qualificado, você vai ter a oportunidade de identificar os seus problemas, desenvolver as habilidades de comunicação e criar estratégias para melhorar essa relação. Então vem comigo para você entender como funciona isso na prática, através da história da Mariana e do Pedro. A história deles vai nos ajudar a entender o que significa estar numa relação e como nós podemos resolver os nossos conflitos dentro desse relacionamento. Já ativou as notificações? Então me acompanha aqui, vamos entender isso. Vou apresentar para vocês um pouquinho dessa história. Vem conhecer a Mariana e o Pedro. E eu quero que vocês entendam que eles são um casal que enfrentou desafios significativos no relacionamento. Eles estavam há muitos anos juntos e eles perceberam que estavam se distanciando emocionalmente e que a comunicação estava cada vez mais difícil. Então eles decidiram buscar ajuda de terapia de casal, foram buscar um profissional, né? E a gente vai entender aqui como é que foi essa jornada, porque não é tão simples muitas vezes você admitir que você precisa de ajuda. Isso pode levar tempo e às vezes um dos parceiros admite e o outro não, e você precisa convencer, né? E a Mariana e o Pedro começaram a terapia com muitas dificuldades de comunicação. Eles frequentemente se desentendiam e tinham dificuldade em expressar seus sentimentos sem causar conflitos. Sempre gerava conflito nisso. E uma das primeiras coisas que a terapia de casal trabalha é a comunicação. É essencial que os parceiros aprendam a se comunicar de maneira clara, honesta e, claro, com empatia. E no caso da Mariana e do Pedro, o terapeuta que os ajudou, ele precisou entender a importância de ouvir ativamente e expressar seus sentimentos de forma não acusatória. Ou seja, o terapeuta ele introduziu ali a técnica do eu sinto que você. Isso ajudou a Mariana e o Pedro a expressarem seus sentimentos sem culpar o outro. Isso criou um ambiente mais seguro para as discussões, para as conversas. Então, gente, uma dica que eu dou para vocês: estabeleçam momentos específicos para as conversas sinceras, onde cada um pode falar sobre o que está sentindo e o que gostaria de mudar na relação. Isso pode ajudar você a construir uma base sólida, uma base com confiança e com compreensão. Eu sei que isso muitas vezes não parece simples e que muitas vezes isso se torna até invasivo, porque eu quero que o outro me entenda. Mas nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque um outro ponto importante que eu quero falar com vocês sobre a Mariana e o Pedro foi a resolução de conflitos. Porque além da comunicação, eles tinham dificuldade em resolver conflitos. E quando a discussão transformava em briga e eles não conseguiam encontrar soluções específicas, isso só aumentava. Aí a terapia de casal também concentra na resolução de conflitos. Ou seja, é importante que os casais aprendam a lidar com desentendimentos de maneira construtiva. E no caso da Mariana e do Pedro, o terapeuta os ensinou técnicas de resolução de conflitos que evitaram a escalada das tensões. E sabe uma coisa importante de entender aqui? Que esse terapeuta ensinou como a pausa estratégica pode ajudar nas discussões. Quando fica muito acalorado, fazer uma pausa, se acalmar e depois retornar à conversa pode ser uma abordagem muito tranquila e muito importante. Então, aprender a reconhecer os sinais de que a conversa está se tornando uma briga e fazer pausas estratégicas pode ajudar a resolver os conflitos de maneira mais eficaz e prática. E isso nos ajuda, inclusive, a ser menos reativos. Porque a reatividade
só piora a comunicação e não traz solução de conflitos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e aprender a resolver os nossos problemas, porque com isso a gente fortalece e melhora a conexão do relacionamento. Foi o que aconteceu com o Pedro e com a Mariana, porque com o tempo eles perceberam que estavam distanciando emocionalmente e a intimidade havia diminuído e eles se sentiam desconectados, separados. Então é importante a gente entender que fortalecer a comunicação e a conexão emocional é uma parte crucial da terapia de casal. O terapeuta trabalha com os casais para reconstruir a intimidade e o vínculo emocional. No caso do Pedro e da Mariana, as atividades e exercícios foram introduzidos para ajudar nessa reconexão. E você quer um exemplo prático? Eles começaram a praticar exercícios de reconexão emocional, como passar tempo de qualidade juntos sem distrações e participar de atividades que ambos gostavam. Isso é importante. Então, planejar atividades regulares para fortalecer a conexão emocional, como noites de encontros, caminhadas, hobbies, uma ida ao cinema. O importante é criar aquele momento de qualidade que vocês possam se reconectar. Isso ajuda bastante. Cuidado com aquela questão de vamos fazer só o que um gosta, tá? Tentem agradar os dois. Eu sei que às vezes isso não é possível, mas nós podemos ceder. Nós vamos fazer o máximo possível para agradar o outro. E pensando no Pedro e na Mariana, com o tempo eles se esforçaram e conseguiram melhorar significativamente esse relacionamento. Sabe por quê? Porque a comunicação foi restabelecida, os conflitos foram resolvidos e de maneira pacífica essa conexão emocional foi sendo renovada. E a história da Mariana e do Pedro mostra para nós que a terapia de casal pode ser uma ferramenta poderosa para transformar um relacionamento. Eles investiam tempo e esforço na terapia e com o resultado eles conseguiram fortalecer a relação. Cada casal é único, mas as estratégias usadas na terapia de casal podem ser adaptadas para diferentes situações. O importante é você estar aberto a mudanças, é esse casal querer investir tempo e energia no relacionamento. Porque é isso que a terapia de casal faz com a gente. Ela nos obriga a olhar para o relacionamento. E muitas vezes nós estamos olhando só para nós. E nós temos que olhar um para o outro simultaneamente. E isso é muito importante, né? E nesse ambiente acolhedor que é a terapia de casal, que é esse processo, eu quero que você reflita sobre a história da Mariana e do Pedro e sobre as estratégias compartilhadas aqui nesse vídeo. Será que isso tem sido útil para você? A terapia de casal ela pode ser uma ferramenta poderosa para transformar um relacionamento, superar os desafios. E se você tem alguma dúvida ou quer compartilhar sua experiência, deixa um comentário aqui pra gente, aqui embaixo. Nós adoraríamos ouvir vocês e se você precisa de um apoio profissional, a Clínica Intimidade está de portas abertas para te ajudar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo e de compartilhar com os seus amigos também que podem se beneficiar desse conteúdo. Toda semana tem conteúdo novo aqui no nosso canal Papo de Intimidade. Então segue a Clínica Intimidade nas redes sociais. E eu quero deixar o espaço aberto para você e dizer o seguinte: a terapia, gente, é um espaço de escuta, é um lugar de desenvolvimento e é aquele momento onde nós podemos falar tudo que nós sentimos, que nós queremos e que nós pensamos. Muitas vezes nós temos medo, porque na terapia individual, sim, é diferente, claro que é diferente, né? Nós estamos olhando para o eu. Na terapia de casal, nós estamos olhando para o nós. E nós temos medo desse nós porque tem um outro ali que pode ser um julgador. Mas eu quero te dizer o seguinte: expor a sua vulnerabilidade não te traz nenhum prejuízo. Pelo contrário, só tem benefício. Todo mundo que se dispõe a isso, toda pessoa que vai atrás disso e que faz isso funcionar, só tem benefícios positivos. A terapia de casal pode ser uma grande estratégia que vai salvar a sua relação. E muitas vezes nós nos perdemos nas relações por orgulho. Então não seja orgulhoso. Entre em contato hoje mesmo e busque uma ajuda profissional. E acompanhe a gente aqui no nosso canal, que toda semana tem dica nova. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que a gente tenha refletido juntos. Espero que a história da Mariana e do Pedro te leve a entender que todo casal tem um jeito de se relacionar
E esse jeito de se relacionar pode ser do jeito A, do jeito B, do jeito C, não importa. Mas ele pode dar certo, independente de qualquer coisa. Então não desista da sua relação. Faça o melhor por ela. Eu agradeço a companhia de vocês e a paciência até aqui. E eu espero que você esteja refletindo e ansioso para buscar uma ajuda para o seu casamento. Até mais, pessoal!